connosco. E aproveito essa deixa para passar a palavra ao Dr. Luís Rocha, é pneumologista, para saber, doutor, também se defende esta mesma tese. Quando vier a vacina e chegar a sua vez, prefere que a administrem? Olá, boa tarde. Sim, perfeitamente. Ou seja, a vacina que eu tenho relativamente são seguras e eu também coloco na minha vez vacinado sem problema nenhum, a perfeita segurança. Conheço os mecanismos científicos que estão envolvidos e, portanto, sei que todos os processos foram cumpridos. Houve aqui situações relativamente à parte burocrática que foi encurtada e essa sim levou a que este tempo célere relativamente ao perfil de vacinas neste momento que temos no mercado. E, acima de tudo, ou seja, temos várias casas, podemos selecionar a vacina, ou seja, podemos perguntar qual a vacina, um profissional de saúde que conheça este leque de vacinas pode selecionar até a sua vacina, qual é que se prefere, mas eu não sei se isso será possível através do SNS. Doutora, ficámos a conhecer esta tarde e penso que também esteve a ouvir as declarações de há pouco no Infarmed, em que foi apresentado este plano. O doutor é pneumologista. Eu vejo aqui que entre os grupos prioritários da primeira fase entram efetivamente pessoas com 50 anos ou mais, com aqui a doença pulmonar obstrutiva crónica, sob suporte ventilatório e ou oxigenoterapia de longa duração. Concorda que estas pessoas entrem neste grupo prioritário? E, por outro lado, saber se dentro das doenças, das patologias que trata, fazia sentido entrarem aqui outras pessoas neste grupo? Concordo em pleno, ou seja, se nós atendermos àquilo que foi dito, há aqui uma primeira fase, mais de 50 anos, com estas comorbilidades, e são patologias crónicas que de todo são prioritárias. E atende a outro segundo fator importante, ou seja, nós estamos aqui numa faixa etária de vida útil com a atividade económica aqui também a ser defendida. Portanto, há aqui não só a questão das comorbilidades, como todo o tecido económico também que está aqui assente. Relativamente às comorbilidades, claro que a patologia respiratória crónica, a cardíaca, a renal, a hepática, ou seja, são tudo doentes que beneficiam em muito, porque temos aqui não só a questão vírica e a infecção que isso pode causar, mas toda a cascata que estas cadeias podem, que estas patologias podem ter um desequilíbrio e, portanto, ter aqui a gravidade que esta infecção impõe. Portanto, perfeitamente de acordo com o que foi definido nesta primeira fase para este grupo de doentes. Dentro do plano que foi apresentado, o doutor não mudava, digamos assim, peças, não deslocava peças dentro deste plano? Neste plano, nesta fase, ou seja, se atendermos à experiência já adquirida relativamente a 2009 com a gripe A, e também estão aqui os decisores, há aqui decisores, portanto, se temos um volume capaz de vacinas, os decisores aqui também estão envolvidos, assim como as forças de segurança e, portanto, e todos os profissionais de saúde. E aqui os doentes estão contemplados. E depois, numa fase posterior, ou seja, outro grupo profissional e teremos vacinas para todos. Aqui o grande problema que se coloca é a administração, ou seja, a logística que aqui será envolvida relativamente ao perfil de vacinas presentes. Porque sabemos que existem alguns perfis de vacinas, umas com uma logística mais pesada que outras, mas a indústria sei que também está, a indústria farmacêutica também sei que preparou-se para situações deste tipo. São colocadas aqui muita informação relativamente ao frio, mas a própria indústria aqui está a salvaguardar essa questão da logística do frio e consegue-se ter aqui, portanto, a segurança relativamente a este aspecto. Assim como a sua distribuição, ou seja, a sua distribuição e, acima de tudo, a administração é que é fundamental. Há aqui ainda pontos a esclarecer relativamente, ou seja, sabemos que são os cuidados de saúde primários que estão aqui envolvidos e muito bem, mas não sabemos o que é que se passa a nível hospitalar. O SNS está envolvido, os hospitais. Eu também, como médico especialista na medicina do trabalho, ou seja, também, além de pneumologista, também tenho uma preocupação acrescida aqui com uma logística relativamente aos profissionais de saúde que serão envolvidos nesta vacinação e, portanto, e como é que os hospitais vão participar nisto em termos de vacinação e penso que isso deve estar incluído também neste plano. Doutor Luís Rocha, pneumologista, e também a doutora Sílvia Saraiva, endocrinologista, obrigada pelo comentário e análise neste Notícias CM, numa tarde em que... Doutor Luís Rocha, depois de algumas polémicas que marcaram os últimos dias, sobretudo relativamente à forma como este plano poderia ou não ser definido, acredita que foi feito o melhor plano possível dentro daquilo que era estimável?
Obrigado, boa tarde, cumprimento a todos, ao colega também, e assim em particular. Claro que sim, ou seja, já tive a oportunidade de olhar para o plano, já foi divulgado pelo Ministério da Saúde e pela Direção-Geral de Saúde, e esse plano parece-me bem feito, ou seja, está assente, acima de tudo, naquilo que os diferentes países da Europa fizeram. Claro que tem particularidades relacionadas com o nosso país e atendeu aqui a alguns fatores. A partir dos 50 anos que desta primeira fase que existem, começam por surgir as primeiras comorbilidades e também, simultaneamente, atendeu aqui um aspecto importante que é a atividade económica, ou seja, há aqui o aspecto económico subjacente, muito embora a saúde esteja em primeiro lugar, mas este aspecto durante o período de vida útil, ou seja, aqui nesta faixa etária, que é importante neste contexto. O plano é bem traçado, a Agência Europeia de Medicamento, a 29 de dezembro, dará provavelmente o ok para uma primeira vacina. Temos aqui alguns perfis de vacinas que serão selecionados e temos aqui uma revolução, acima de tudo, nesta investigação deste perfil de vacinas que no futuro terão um grande benefício e sem dúvida que é uma vacina segura e eu terei, quando chegar a minha vez, estarei disponível para, com segurança, fazer essa vacina. Vamos por isso também recordar a forma como foram anunciadas estas medidas e este plano que define como primeiro grupo prioritário 950 mil pessoas. A primeira fase, o primeiro grupo de grupos, o primeiro conjunto de grupos prioritários, as pessoas com 50 ou mais anos com pelo menos uma das seguintes patologias: insuficiência cardíaca, doença coronária, insuficiência renal e doença respiratória crónica com suporte ventilatório, ou seja, a correspondência exatamente das patologias que sabemos, que conhecemos, que são aquelas que são mais frequentes nos casos graves da doença. As pessoas e residentes em lares e internadas em unidades de cuidados continuados e os respectivos profissionais, a proteção dos surtos nas populações mais vulneráveis, os idosos, e, finalmente, profissionais de saúde diretamente envolvidos na prestação de cuidados e profissionais, digamos, de outras, entre as Forças Armadas, Forças de Segurança, genericamente serviços essenciais, serviços críticos, cuja elencagem tem ainda que ser afinada, mas cujo objetivo é naturalmente o suporte à capacidade de resposta destes serviços e ao funcionamento, digamos, de toda a nossa sociedade. Na segunda fase de vacinação estão pessoas com 65 ou mais anos, tenham ou não alguma patologia associada. Integram também esta lista pessoas com mais de 50 anos com diabetes e outros problemas de saúde associados. Está já proposto também a definição para uma segunda fase de dois grupos. Pessoas com 65 e mais anos, sem qualquer outra, característica, ou seja, sem patologias ou não, portanto, no fundo, reconhecendo de que os idosos são o grupo mais vulnerável, e um segundo grupo, neste caso a partir dos 50 anos e até aos 74, uma vez que a partir dos 65 todas as pessoas estão incluídas neste primeiro subgrupo, digamos, e desta vez com o alargamento das patologias que também pré-existentes, diabetes, neoplasia maligna ativa, doença renal crónica, insuficiência hepática, obesidade, hipertensão arterial, e ainda claramente na recomendação da Comissão Técnica que deixemos espaço para eventualmente incluir outras patologias. Doutor Rui Nogueira, avaliando aqui e fazendo um bocadinho de futurologia sobre os efeitos positivos desta vacina, se começar a ser administrada em janeiro, chega numa das fases mais críticas do ano normalmente, começam por ser vacinadas as pessoas mais vulneráveis. Dali a quanto tempo poderão começar a fazer-se sentir efeitos positivos?
Essa é uma resposta difícil. Na verdade, não sabemos quanto tempo dura a imunidade, nem quando é que começamos a estar seguros. Para já o que sabemos é que uma das vacinas disponíveis tem 2 doses, enfim, sendo a segunda dose 3 a 4 semanas depois, administrada 3 a 4 semanas depois. Ou seja, se conseguirmos começar na primeira quinzena de janeiro, teremos um grupo significativo de pessoas com a vacina completa, direi no final de fevereiro, e portanto a partir daí é suposto que tenhamos um grupo significativo, enfim, 950 mil pessoas, onde presume-se o efeito será já intenso. Eu sou muito cético em aceitar 90 ou 90 e tal % de efetividade da vacina. Parece excepcionalmente bom, era excelente se assim fosse, mas, enfim, é admissível que seja menos do que 90%, o que também não nos admiraria nada. E, portanto, se pensarmos que 60%, enfim, temos 500 mil de pessoas que estarão defendidas, é ainda muito pouco. Mas é, digamos, um início da caminhada do túnel que o Sr. Primeiro-Ministro referiu. O Sr. Primeiro-Ministro referiu muito bem que isto é um longo túnel e que nós estamos a imaginar aquela luzinha lá no fundo, mas é ainda muito pouco. Mas, de qualquer maneira, em 2 meses nós podemos ter imunizados e com a imunidade, imunizados teremos mais, mas com imunidade, 500 mil de pessoas, o que quer dizer que juntar-se-ão ao outro 500 mil que já estará imunizado por via natural, aqueles que tiveram já a doença. O que já é alguma coisa, ou seja, no final de fevereiro, se nós tivéssemos 1 milhão de pessoas com imunidade, seria razoável. Isto é uma perspectiva meramente otimista e calculista, porque vai ser necessário termos muito mais pessoas imunizadas com imunidade do que apenas 1/10 da população. Enfim, não sei como é que vamos conseguir depois fazer as outras fases. A segunda fase será bem mais difícil do que esta primeira, enfim, tendo à partida mais vacinas, mas temos que ser céleres a usar o único meio disponível que nós temos, para além daquilo que são os meios, que é bom dizê-lo, não deixam de ser atuais, que é o isolamento e o isolamento profilático. E não podemos, de modo algum, pensar que esta vacina nos vai resolver o problema do isolamento dos casos positivos nos próximos 2, 3, 4 meses. Vamos continuar a ter que isolar um número muito significativo de pessoas, todos aqueles que estão positivos ou a aguardar teste. Porque é bom dizer, enquanto se aguarda por teste e todos aqueles que são os contactos, enfim, dos casos positivos, continuam a ser um problema. E, portanto, vamos ter este problema seguramente, enfim, até à Páscoa, muito provavelmente até ao verão. Vamos ver como é que nos conseguimos organizar, como é que conseguimos dar a resposta e como é que esta vacina vai responder assim a um número tão significativo de pessoas em todo o mundo. Vamos ter que estudar muito quais são as vacinas que se adequam mais a umas pessoas do que a outras, vamos ter que ver quais são qual é a duração da resposta imunitária. Há muitas questões que estão em aberto e que vamos ter que estudar muito bem para muitas pessoas e, portanto, vamos aguardar por esses estudos. De qualquer maneira, é bom também não esquecer, não estamos livres de modo algum, era bom que me enganasse, mas não estamos livres de termos uma terceira vaga, algures aí assim em janeiro ou fevereiro. Enfim, esta está já a abrandar, esta segunda em que estamos agora a viver, mas antes de termos o efeito da vacina vamos ter muito provavelmente uma terceira vaga. Muitas questões, dúvidas e também preocupações que assolam com toda a certeza a mente de todos os especialistas. Já numa altura em que a chegada da vacina está mais próxima, são também equacionados os possíveis efeitos secundários, que vou pedir-vos também uma opinião. Dores de cabeça, inchaços no corpo, alguma febre são alguns dos efeitos que podem ocorrer
depois da vacinação contra a Covid-19. Na reunião do Infarmed esta manhã, João Gonçalves, da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa e do Instituto de Investigação do Medicamento, faz um apelo aos portugueses. Pede que não tenham medo das reações adversas. Segundo o especialista, alguns efeitos são bons e esses efeitos da vacina contra a Covid-19, que podem ser as dores de cabeça, os inchaços e alguma febre, são efeitos positivos. Doutor Luís Rocha, é exatamente aquilo que lhe pergunto. Os portugueses não devem ter medo destes efeitos adversos que podem advir da vacina contra a Covid-19? Sim, isso já frequentemente passamos essa mensagem com a vacinação da gripe. Ou seja, muitas vezes o doente faz essa referência, não faça a vacina da gripe porque depois tem uma gripe a seguir, portanto é uma ideia completamente errada, e isto aplica-se do mesmo raciocínio relativamente a esta vacina que está descrito esses efeitos, ou seja, são efeitos que nós nem deveremos considerar efeito adverso, e isso é pedido. Ou seja, a própria a linha de investigação diz isso mesmo. Cefaleias, dores de cabeça, o tal inchaço que faz essa duração no antebraço que faz essa referência, ou seja, são Ou seja, estes efeitos não são motivo de preocupação para quem os vier a sentir? Não. São a resposta do nosso sistema imunológico e estão-nos a dar um indicador de que a vacina está a ter o seu efeito. Há medidas inflamatórias aqui em curso e isto está-nos a dar uma indicação de que estamos a ter uma efetividade desta vacina. Portanto, isso não deve ser considerado um efeito adverso e portanto, é seguro e isso é um bom indicador. Doutor Rui Nogueira, concorda com aquilo que foi dito também pelo doutor Luís Rocha, até porque estas serão questões que vão estar na mente de todos nos próximos meses? Seguramente, aliás, já estão nesta altura, mesmo com a vacina da gripe, até mesmo com outras vacinas, é muito frequente as pessoas dizerem que fizeram a vacina da gripe e nesse ano apanharam gripe. Eu julgo que a maior parte das pessoas não sabe o que é mesmo gripe, confundem alguns sintomas com a gripe, enfim, alguns são muito semelhantes, é verdade, mas a gripe é muito mais do que aquilo que a maior parte das pessoas dizem que tiveram gripe. Às vezes também, na verdade, até dizem que estiveram engripadas. Engripado quer dizer que não é gripe, é assim uma coisa parecida, mas não é. E na verdade, enfim, poder-se admitir essa designação assim. Mas os efeitos secundários, aliás, como o colega estava a dizer muito bem, quer dizer, são mínimos, são desvalorizáveis, comparado com a doença, não é absolutamente nada. São mesmo uma gotinha num oceano, não tem significado maior, nós já sabemos que sim, é a resposta no organismo, a maior parte das vezes passa em poucas horas, de um dia para o outro, não tem nada a ver com aquilo que é a evolução da doença e não é perigoso. Esta vacina, ou estas vacinas, se quisermos, são de alta tecnologia, é assim uma evolução estrondosa, até se quiséssemos comparar com as primeiras vacinas que foram feitas, é evidente que as pessoas podem pensar ainda nas primeiras vacinas e, enfim, nos efeitos que eram perigosos, mas isso é da história, do século passado, até do século XIX, das primeiras, do século XVIII, enfim, não tem nada a ver com a engenharia que é hoje usada nas vacinas. É autêntica engenharia biológica, engenharia ao mais alto nível, e por isso é que também foram capazes de as fazer em tão curto espaço de tempo. E, portanto, estas vacinas, naquilo que diz respeito à segurança, nós estamos tranquilos. O problema maior, aquilo que é a nossa dúvida, é a efetividade, vale ou não vale, é ou não é efetiva, resulta, evita a doença. Isso é que falta saber, em todas as pessoas, porque há pessoas que, enfim, têm mais dificuldade, o seu sistema imunológico, as suas defesas são mais difíceis de desenvolver, de estimular, e portanto é isso que falta saber, só o tempo nos dirá se vamos ou não vamos ter resultados bons. Os efeitos secundários são desprezíveis e já sabemos que é segura, porque esta é a fase que já foi investigada há mais tempo e já sabemos que é segura, não temos dúvidas sobre isso. Aliás, como o colega disse, eu estarei na linha da frente, quando chegar a minha vez, lá vou eu, claramente. Vamos analisar uma outra questão que foi também hoje discutida na reunião do Infarmed. A utilização da máscara e o distanciamento são mais eficazes contra a Covid-19 do que as restrições
à mobilidade. A afirmação é de um especialista do Instituto Ricardo Jorge, que defendeu hoje que reduzir a mobilidade é importante para diminuir os contágios de Covid-19, mas mais eficaz é garantir que se mantém o distanciamento de 2 metros e se utiliza a máscara de proteção. Dr. Luís Rocha, em meses em que já estamos tão habituados a ter estas restrições à mobilidade, surge esta novidade, por assim dizer, concorda? Em pleno, ou seja, não é novidade. Nós, independentemente de iniciar este processo de vacinação, não, como é dito, não podemos baixar a guarda. Devemos manter, independentemente de termos feito esta vacina, agora com toda a certeza se iniciará, devemos manter as mesmas regras: distanciamento, máscara e higienização das mãos. Esse é um critério que devemos manter. Isto porquê? Porque a vacina vai de forma gradual, não teremos a população imediatamente toda, é impossível, ou seja, toda imunizada. Há aqui a questão da segunda dose, há questões relativamente à durabilidade desta vacina, ou seja, não sabemos se há necessidade, ainda não conheço pelo menos essa característica, de manter isto tal como uma sazonalidade, tal como a vacina da gripe, ou seja, se há necessário na próxima época, no próximo ano, ou seja, manter aqui este perfil de vacinação, até porque sabemos das linhas de investigação relativamente a esta vacina que vamos perdendo, ou seja, com os doentes vão perdendo anticorpos. Não sabemos se existe aqui uma memória imunológica. É fundamental a memória imunológica para sabermos se não há necessidade de revacinação no futuro. Portanto, é o objetivo, o grande objetivo é essa memória imunológica. Daí que todas as formas aqui de máscara, higienização e distanciamento social, apesar de ser vacinado, é para manter. E esperar a tal imunidade de grupo. Doutor Rui Nogueira, muito rapidamente, porque temos mesmo de avançar, pode esta novidade do facto das restrições à mobilidade serem menos eficazes do que os métodos de proteção que já são utilizados há meses, podem significar que a época natalícia, o Natal ou a passagem de ano poderão ter menos restrições no que diz respeito à circulação? Temos de ser objetivos. Não é possível termos um Natal normal e as pessoas circularem de um lado para o outro e juntarem-se famílias. Não é possível. Não é possível sair da mesma bolha. Tem sido falado assim. O mesmo grupo de pessoas, enfim, pouquinhos, dá para juntar, mas são os mesmos do dia-a-dia. Juntar pessoas que vêm de um lado e do outro, como é tradição no Natal, não julgo que seja prudente, não julgo que seja possível, não me parece razoável. Nós não temos minimamente resolvida a situação agora. Nós estamos com esta onda controlada, mas não está resolvida. E não estará resolvida antes do final do mês e em janeiro vamos entrar ainda com menos casos. É bom recordar, nós nesta onda tivemos 4 vezes mais casos do que em abril. E por isso mesmo, doutor, não podemos descurar nesta altura das medidas de proteção. Muito obrigada ao doutor Rui Nogueira e ao doutor Luís Rocha pelas explicações, num dia em que foi